Olá galera, estamos iniciando aqui mais uma aula de física. Nessa aula a gente vai falar sobre associação de resistores e a gente vai começar a falar de um desses tipos de associação, que é a associação em série, e a gente vai falar um pouquinho sobre fusível, tá? Qual é a função dele dentro de um circuito elétrico. Então vamos lá, vamos iniciar com associação de resistor. O que é isso, tá? Normalmente os circuitos elétricos são formados por vários componentes, tá? E falando especificamente só de resistores, né? Quando a gente abre uma placa, sei lá, de computador, de vídeo, de TV, elas apresentam muitos resistores lá e eles estão ligados em forma de associação, tá? Então, de um modo geral, a associação significa a forma como os elementos estão ligados, tá? Então aqui, ó, a instalação elétrica de uma residência ela ocorre em forma de circuito elétrico, tá? Então, para funcionar a eletricidade na prática, a gente tem que criar um circuito elétrico, e esse circuito elétrico vai permitir que a gente ligue vários aparelhos ao mesmo tempo, tá? Então essa ligação, tá, é que nós chamamos de associação. Então, quando vários aparelhos estão ligados em um circuito elétrico, temos uma associação de resistores ou aparelhos resistivos, tá? Então, a gente vai tratar esses equipamentos aqui, TV, geladeira, liquidificador, como aparelhos resistivos, tá? Mas tem os resistores mesmos, que são elementos que têm aquela função, limitar a passagem da corrente elétrica. Em algumas situações ele vai produzir aquecimento, né, que é o efeito Joule. Aqui, ó. Normalmente o circuito da nossa casa, nós temos a geladeira, a TV, o ferro elétrico, o chuveiro elétrico, tudo ligado no mesmo local. Então isso aqui é uma associação, né, de aparelhos resistivos. E em geral a associação de resistores ela pode acontecer de três formas diferentes. Pode ser em série, a gente vai detalhar hoje, em paralelo, que nós detalharemos em outra aula, e também a associação pode ser uma mistura, uma combinação entre série e paralelo, que nós chamamos de associação mista. Agora, normalmente, principalmente nos estudos, né, a gente costuma pegar todo o circuito, né, que está cheio de equipamentos, né, cheio de resistores, e representar tudo por um único resistor que nós chamamos de resistor equivalente, tá? Então, quando a gente tem um circuito com muitos componentes, é muito conveniente, principalmente os cálculos, né, substituir todos os resistores por um único que nós chamamos resistor equivalente. Certo? Então nesse circuito aqui, quantos resistores nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, né? Tá. Então, para mim fazer um estudo assim mais completo, eu represento todos eles, ó, por um resistor único, que a gente chama de resistor equivalente, tá? Então, esse resistor equivalente, ele é um resistor hipotético, digamos que não é o que existe no circuito, tá? É só uma representação hipotética, eu vou fazer uma hipótese, né, que todos aqueles resistores podem ser representados por um único, e ele é capaz de substituir todos os outros, né, pois ele suporta a mesma diferença de potencial aqui, ó, foi aplicada no circuito, ó, a mesma diferença de potencial V aqui foi aplicada que foi aplicada no circuito original, né? E ele é percorrido pela mesma corrente elétrica aí da associação, tá? Então a corrente que entra nesse circuito vai ser a mesma que passa isso aqui. Por isso que às vezes é conveniente você fazer isso, até para fazer um dimensionamento dos condutores, dos fios, etc, né? Porque você precisa saber a corrente elétrica para fazer isso, tá? Então é bom fixar. Resistor equivalente é um resistor que vai representar todos os resistores que estão no circuito. Então, para cada tipo de circuito em série, paralelo, tem uma forma de você fazer o cálculo, né, desse resistor equivalente. Agora vamos detalhar a associação em série, né? Associação em série, galera, é quando a gente tem os elementos enfileirados, estão em filinha, um depois do outro, tá certo? Então eles estarão desse jeito, ó, em sequênciazinha aqui, ó, fila, né, filazinha, um depois do outro. Então aqui tem o primeiro, e depois na sequência tem o segundo, e depois temos o terceiro. E a gente costuma também dizer que esses resistores, normalmente ele tem
terminal de entrada e um terminal de saída. Então, como é que fica mais ou menos a ligação na prática, no dia a dia? Você liga, se a associação for em série, você liga o terminal de entrada do segundo ao terminal de saída do primeiro. Aí o terceiro, você pega o terminal de entrada dele e liga no terminal de saída do segundo. Se você for ligar um quarto, do mesmo jeito. O quarto, você pega o terminal de entrada, liga com o terminal de saída do terceiro e assim sucessivamente. Ou seja, o próximo você pega sempre como? Liga o terminal de entrada dele no terminal de saída do último, tá ok? Uma forma diferente de expressar essa questão de eles estarem enfileirados, né, ou então um depois do outro. Uma coisa interessante é que quando a gente tem um circuito em série, a corrente que vai atravessar o circuito é a mesma, tá? Então a corrente que está aqui no ponto A, ela vai atravessar esse resistor e ela vai sair aqui na frente com o mesmo valor. E ela vai atravessar o segundo resistor e ela vai permanecer o mesmo valor na frente. Ou seja, a gente pode dizer que a corrente elétrica num circuito em série ela é constante, tá ok? Ou seja, a intensidade é a mesma para todos os outros da série, tá? A intensidade da corrente elétrica aí, ela se mantém constante, ou seja, ela é a mesma para todos os resistores que estão no circuito. Então a gente pode escrever aqui o seguinte, a gente pode generalizar. Digamos que a corrente que passaria pelo I1 vai ser igual a I, né? Que vai ser também igual à corrente que vai passar pelo resistor 2, que vai ser igual à corrente que vai passar pelo resistor 3. Então, para não ter que fazer essa representação, I1, I2 e 3, vamos chamar só de I, tá certo? Então, a corrente que passa em qualquer elemento do circuito em série vai ser representado por I, aí o valor dela é o mesmo para qualquer um, ou seja, é constante. Ainda caracterizando a associação em série, quando a gente falar aqui em DDP ou tensão elétrica, nós vamos ter o seguinte, a diferença de potencial ela já vai ser dividida para cada resistor desse, e ela vai ser a DDP que vai ser aplicada nesse resistor 1, no resistor 2 e no resistor 3. Como é que eu determino? Eu uso aquela lei de Ohm, né, que nós estudamos em aulas anteriores, tá ok? Então, para o resistor 1, usando a lei de Ohm, ficaria o quê? Porque para você usar a primeira lei de Ohm e determinar a DDP, né, ou tensão elétrica, você faz o quê? Multiplica a resistência vezes o valor da corrente. Então, no caso do primeiro resistor, que é esse aqui, então eu vou calcular aqui a diferença potencial do ponto A ao do ponto B, ou seja, que está sendo aplicada ao resistor 1. Então você vai pegar o valor da resistência que está desse ponto para esse, né, que é R1, e multiplica pela corrente que passa no circuito, que é exatamente I, né, que nós já falamos que é constante. Para o resistor 2, o resistor 2 está entre o ponto B e o ponto C. Então, a diferença de potencial entre o ponto B e o C, ou seja, que você aplicou, né, no resistor 2, vai ser o quê? Vai ser a resistência desse resistor, que é R2, vezes a corrente elétrica, é I. Já para o terceiro resistor, como ele está ligado do ponto C, os dois terminais dele, você liga no ponto C e o segundo terminal no ponto D, você pega o valor da resistência, que está no meio aqui, que é R3, e multiplica por I. Tá ok? O resistor de maior resistência, normalmente, ele vai ficar submetido a uma maior tensão elétrica. Se a gente observar aqui, o U ele é diretamente proporcional a quem? Ao R, né? Então, se eu tiver uma resistência maior, então o U vai ser maior também, tá certo? Então, o resistor que tem maior resistência elétrica ele vai ficar submetido a uma maior tensão elétrica ou diferença de potencial. A tensão elétrica dos terminais extremos, então se eu pegar aqui, no extremo aqui, esse ponto finalzinho da esquerda e o ponto finalzinho da direita, e eu pegar um voltímetro e for medir lá a tensão elétrica, o DDP, tá? Ela tem que dar exatamente igual à soma das tensões aplicadas nos resistores do circuito. Ou seja, nesse caso aqui, digamos que eu chamo de U, né, DDP do ponto inicial, né, e do ponto final aqui, então ela vai ser a soma, então U
Digamos que eu colocasse aqui, tá? Então digamos que eu fizesse fazer aqui. Então digamos que eu calculasse o U, ó, daqui até aqui, né? Eu vou chamar de U, né? Digamos aqui, vamos chamar daqui. Daqui para cá, tá? Eu vou chamar de U, né? Que é a tensão total do circuito, ó, tá? Então, se eu quiser determinar o valor dela, se eu não conseguir medir, né, mas eu sei os valores da tensão do ponto A ao ponto B, do ponto B ao C, do ponto C ao D, aí o que é que eu faço para determinar a tensão que foi aplicada nesse circuito? Só é você somar, galera, ó. Então vai ser o U vai ser igual a tensão do ponto A ao ponto B mais do ponto B do ponto C mais do ponto C ao ponto D, tá? Então a gente já pode até dizer assim, a tensão elétrica que eu aplico no circuito em série, ela vai ficar dividida para cada resistorzinho. Por exemplo, um circuito elétrico com lâmpadas, né? Quando eu ligo muitas lâmpadas, a gente nota que elas vão diminuindo o brilho, tá certo? Por quê, galera? Porque a tensão elétrica vai diminuindo, tá certo? Ó, eu não vou dividir, ó, digamos que eu apliquei 220 volts em duas lâmpadas, tá? Ou seja, para cada lâmpada vai ficar aplicado quanto? 110. Se eu já coloco, digamos, 5 lâmpadas, então a tensão, que é 220, vai ficar dividida por 5. Então cada resistorzinho vai ficar com quanto? 5 vezes 4, 20, 44, né? Então cada um vai ficar submetido a 44 volts, ou seja, eu estou aplicando a tensão está diminuindo cada vez mais, ou seja, se eu diminuo a tensão elétrica, galera, essas lâmpadas vão ficar com a menor potência, ou seja, elas vão brilhar menos, tá certo? Então tem esse detalhezinho no circuito em série que depois a gente vai falar até um ponto negativo, tá? Mas na frente a gente vai falar isso, tá certo? Então só é lembrar, ó, se eu aplicar uma tensão de um determinado valor num circuito em série, então essa tensão vai ficar dividida, né, para cada resistor. E lembrando, qual é o que vai ter uma tensão maior? É aquele resistor que tem maior resistência elétrica. Agora, o resistor equivalente no circuito em série. Muitos exercícios, muitos problemas pedem isso, né? Eles montam lá um circuito em série e perguntam qual é o resistor equivalente para esse circuito em série, ou seja, um resistor que vai substituir todos que tem lá, né? É simples aqui, ó. Quando a gente tiver um circuito em série, o resistor equivalente vai ser a soma dos resistores que compõem o circuito. Por exemplo, aqui nós temos 3, né? Então, se eu quiser representar esse resistor por um resistor único, chamamos de resistor equivalente, ele vai ser o que? Ele vai ser a soma do R1 mais R2 mais R3, tá certo? Se eu tiver 4, professor, soma os 4 também. Se tiver 10, soma todos os 10. Ou seja, quanto maior a quantidade de resistores, eu ligo eles em série, maior vai ser a resistência elétrica do meu circuito. Ou seja, se a gente lembrar de aulas passadas, resistência elétrica ela vai dificultar a passagem da corrente elétrica. Ou seja, quanto mais resistores, menor a intensidade da corrente elétrica que vai atravessar o circuito. Esse é também um dos fatores, né, que deixa, digamos, naquele caso das lâmpadas, liguei 2 lâmpadas, elas brilharam de uma forma, liguei 10, elas diminuíram o brilho, exatamente porque está passando uma corrente por elas, né? E se eu for ver a questão da potência, a potência elétrica diminui, por isso que elas brilham numa intensidade menor. Exemplo de circuito em série que a gente encontra no dia a dia, tá? Aquelas lâmpadazinhas que as nossas mães, né, ou a gente mesmo gosta de ligar, né, quando tá no Natal. A gente liga vários LEDzinhos, né, são lâmpadas miudinhas. Aquelas ligações tem alguma parte delas que é ligada em série, certo? Então é um exemplo prático disso, ó, esses LEDzinhos, né? Então, ó, esse aqui está ligado em série, esse outro também já está ligado em série, esse outro também. Nós já temos aqui 3 partes ligadas em série. Agora o circuito em série, galera, ele então é tão usado assim, digamos, no dia a dia por nós. Por quê? Ele é uma coisa assim, uma delas é aquela coisa que eu falei, quando for lâmpada, ou até qualquer outro equipamento. Por quê? Porque
Porque quando a gente liga eles em série, eles vão diminuir a potência dele. Certo? Se eu ligar vários ventiladores em série, pode acontecer o que? Daqui a pouco ele não funciona mais, porque a potência que ele precisa, né, da energia vai ficar muito baixa, então ele não vai ligar. E outra coisa assim, por exemplo, nas lâmpadas, tá certo? Outra coisa na lâmpada, qualquer equipamento, tá certo? Quando a gente liga eles em séries e um deles queima, tá certo? Se tiver um circuito desse aqui, a lâmpada é porque está fora aqui, mas se ela tivesse ligada e esse filamento tivesse queimado, então o que acontecia? Parava de funcionar tudo. Pô, você pode até pensar, professor, queima tudo? Não. Fica queimado só aquele elemento, o outro fica beleza, só que não vai funcionar, tá certo? Aí para voltar a funcionar você tem que fazer o que? Vai lá e troca a lâmpada. Pode acontecer isso lá na árvorezinha de Natal, né? Que as LEDzinhas, queimou um, aí os outros vão apagar, tá certo? Professor, mas eu já vi que não apagam todos, né? É porque eu tô falando, como eu falei. Ali uma parte, algumas das lâmpadas são ligadas em série, tá? Então é uma coisa negativa do circuito em série. Ou então aqui, se eu retirar essa lâmpada, ou mesmo se ela danificar, como a gente tinha comentado, o que é que acontece? Todas apagam, né? Mas não use esse termo, todas queimam, tá? Porque as outras vão continuar funcionando normal, tá? Depois que você trocar a lâmpada que queimou, certo? É uma coisa ruim do circuito em série, né, que faz com que ele não seja, né, tão usado no dia a dia. Vamos para os exemplos agora. No circuito abaixo, temos a associação de 4 resistores em série, sujeito a uma determinada DDP, né, ou tensão elétrica. Determine o valor do resistor equivalente dessa associação. Então a gente tem 4 resistores aqui, ó. Um de 10, um de 15, um de 30 e um de 45. Vamos organizar aqui as informações, ó. O primeiro resistor, vamos chamar de R1, é o de 10, né? Também aqui. O segundo resistor, R2, é o de 15. O terceiro é o R3 de 30 ohms, né? Ó. E o último é o resistor de 45, vamos chamar de R4. Eu posso substituir esses resistores por um único, que nós chamamos de resistor equivalente. Como é que nós calculamos? Pronto, a gente lembra. Lá na aula de física, tá, a gente aprendeu que no circuito em série, se eu quiser representar por um único, só é fazer o que? Somar o valor das resistências de todos os resistores que estão lá. Então aqui no caso são 4, então nós vamos somar R1, mais R2, mais R3, mais R4. Substituindo agora, ó, R1 vale 10, R2 vale 15, R3 vale 30 e o último, o R4, 45. Se a gente fazer essa sominha aqui, ó, a gente vai encontrar 100 volts, né? 15 com 45 dá 60, né? Ó, e 30 mais 10 dá 40, então 60 mais 40 dá 100 ohms. Tá? É muito simples, tá, galera? Não é muito complicado. Uma outra questão aqui da UI em Mato Grosso, né? A diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série de 2 resistores de resistência 10 ohms e resistência 100 ohms é 220 volts. Qual é a diferença de potencial entre os extremos do resistor de 10 ohms? Então aqui nós vamos precisar... Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar primeiro os valores, né, os dados. O primeiro é do R1 aqui, ó, que é esse primeiro resistor que está em série, 10 ohms. O segundo vale 100. A tensão total, né, que foi aplicada no circuito, que é U, vai ser 220. E ele pede para a gente encontrar o U1, tá beleza? Então aqui nós vamos fazer o seguinte. O que é que o valor que eu quero encontrar é esse aqui, a tensão que vai ser dividida, né? Ela vai ser dividida uma parte para o resistor de 10 e uma parte para o resistor de 100, tá ok? E aí, professor, como é que eu vou proceder para calcular a tensão elétrica que esse resistor ficou submetida, tá? Para calcular o U1, a gente pode usar a lei de Ohm, né? Certo? Como? A lei de Ohm. O U1 é igual a R1 vezes I. Só que
que nós não temos o I, tá? Eu tenho o R1, mas eu não tenho o I, tá? Mas a gente sabe que a corrente elétrica é constante aqui, ó. Agora vamos usar o conceito do resistor equivalente, tá certo? A gente pode representar o circuito aqui. Eu poderia representar esse circuito por um resistor único valendo quanto? Seria um resistor de... Isso é somar, né? 10 mais 100, que dá 110. E aí a gente encontra o valor da corrente elétrica I, que a gente sabe que a corrente elétrica vai ser constante, né? Ou seja, vai ser mais fácil a gente encontrar representando, usando, né, o conceito do resistor equivalente. Tá? E depois a gente vai encontrar o valor do U1, né? A gente encontra primeiro o I, ou seja, vamos aqui, ó, representando por um resistor único, né, que é 110 ohms. Agora a gente vai calcular a corrente que vai passar aqui, ó, que vai ser a mesma que vai passar esses dois resistores, ó. Então o U, ó, vai ser resistor equivalente vezes I, ó. O U nós já temos, que é 220, né, ó. O resistor equivalente deu 110. E quanto é que vale o I, ó? Agora a gente passa, isolando aqui o I, passa o 110 para lá, ele vai dividindo, né? Ó. Então 220 dividido por 110, a gente vai achar 2, né? Então a corrente vai ser 2 amperes. Então a corrente que circula aqui, ó, 2 amperes. E a corrente que vai passar aqui nos dois, né, que é a mesma lá, é 2 amperes. Pronto, agora a gente volta aqui, ó. O 1 vai ser igual a R1 vezes I, ó. O R1 nós temos, que é 10, e o I, 2. Substituindo, ó, o 1 vai ser igual a 10, que é o R1, vezes 2, ó, que dá 20 volts. Uma curiosidadezinha, não está pedindo problema, mas se a gente fosse calcular o valor da tensão elétrica aqui do segundo resistor, seria o valor da resistência dele vezes o valor da corrente. A resistência dele é 100 e a corrente é 2. Ó. Então 2 vezes 100 dá 200, né? Ó, 200. Olha, se a gente somar 200 com 20 dá 220. Ou seja, ó, aquele que a gente viu anteriormente, ó. O valor da tensão da DDP total, ele vai ser a soma, né? Ó, seria 220 que foi aplicado nesse, né? 200, né, que foi aplicado nesse, né, que é 2 vezes 100, que dá 200, mais o que foi aplicado no outro, que foi 20, tá certo? Então, lembrando que a tensão ela se divide, né, por os dois, né, por isso que eu estou falando em somar, ó, 20, mas aqui daria 200, então dá 220. Vamos para mais um, da FATEC São Paulo, ó, 2 resistores, R1 5 ohms e o R2 10 ohms, são associados em série, fazendo parte de um circuito elétrico. A tensão U1, medida nos terminais do resistor R1, é igual a 100 volts. Nessas condições, determine a corrente que passa no resistor 2 e a tensão em seus terminais. Vamos fazer um desenhozinho desse circuito, tá? Ó, nós temos 2 resistores aqui em série, né? Ó, o primeiro R1 de 5 ohms e o segundo R2 de 10 ohms. Aqui nesse primeiro resistor foi aplicada uma tensão elétrica de 100 volts, tá certo? E aqui no segundo, eu não sei o valor, quanto é a tensão elétrica, e também não sei o valor da tensão elétrica total, né, da minha fonte lá, tá ok? E aqui a gente vai organizar agora os dados para depois a gente fazer o cálculo do que a gente quer encontrar. Dados. R1, né, tá aqui, a gente até representou aqui, ó, 5 ohms, o R2 10 ohms, né, ó, que é a resistência de cada um. Aí a tensão elétrica que foi aplicada, ou DDP, né, que foi aplicada ao primeiro resistor, vale 100 volts. E aí ele pede para a gente calcular a corrente e pede para calcular o U2. Ó. A gente já lembra, ó, corrente elétrica ela é constante, né? Tá? Aí, o que é que a gente pode calcular o I como, pessoal? A gente pode, a partir do resistor 1, ó, usando a lei de Ohm, a gente pode calcular nesse resistor 1, ou seja,
Ó, a tensão elétrica no resistor 1 é igual à resistência dele, né, do resistor que está ligado nesse ponto, vezes a corrente que vai atravessá-lo, né, tá certo? Que no caso é a mesma que vai atravessar o resistor 2, né, que é o valor que a gente vai encontrar primeiro aqui, ó. Então, substituindo agora, o 1 vale 100, ó, 100 volts, igual a R1, que vale 5 vezes I. Passamos o 5 para o outro lado, dividindo, ó, então 100 dividido por 5 dá 20 amperes, tá? Então, a corrente que vai passar pelo resistor 1, pelo resistor 2, por todo o circuito, ela vale 20 amperes. E agora, para calcular o 2, agora nós vamos aplicar também a lei de Ohm, só que para o segundo resistor, ou seja, ó, o 2 é igual a R2 vezes I, ou seja, a primeira lei de Ohm, a primeira lei, ou a gente chama só de lei de Ohm, né? Ela, generalizando, ela representa isso aqui, ó, que a tensão elétrica vai ser igual a resistência vezes a corrente. Tá? Só que aqui aí nós aplicamos primeiro para cada resistorzinho desse, né? Nós aplicamos primeiro para esse, para o primeiro resistor, achamos a corrente e agora a gente vai aplicar essa mesma lei para o segundo, tá? Por isso que a gente usa os valores correspondentes a cada resistorzinho, ó. O 2 vai ser igual a R2 vezes I. O 2 vai ser igual a R2, que vale 10. E o valor do I, 20, né, que a gente encontrou anteriormente. Então, 20 vezes 10 dá 200. Se o problema pedisse assim, quanto é o valor da tensão da fonte, que é o U, ó, só é você somar, né? O 1 mais o 2. Então, fica 200 mais 100, que dá 300 volts. Então, o U aqui seria 300, tá? Só a título de curiosidade, o problema não pediu isso, beleza? Continuando, a figura mostra dois resistores num trecho de um circuito, sabendo que I vale 2 amperes e que o 2 vale 100 volts, calcule a resistência R, tá certo? Então, nós temos esse circuito, ó. Então, aqui nós temos o resistor 1, que é 10 ohms. Aí temos um resistor aqui R, desconhecido, né? Então, aqui, ó, podemos fazer um desenhozinho aqui, ó. Aqui ele diz que no resistor 2, ó, foi aplicado um DDP de 100 volts, né? E aqui vai passar uma corrente elétrica, que no caso é constante, que vale 2 amperes, tá? Então ele pede para a gente calcular o valor do R. Então, organizando aqui os dados, né? Ó, primeiro, resistor, a corrente, né, que vai passar no circuito, que é 2 amperes. O valor do U2, né, que é 100 volts, né? O valor, nós temos também do R1, que é 10 ohms. E a gente precisa calcular o R2, que, ou seja, que é a resistência que ele representou por R do resistor 2. Então aqui, ó, a gente vai determinar o U1, né, que é a tensão elétrica total. E depois determinar a tensão elétrica total e depois usar o circuito equivalente, né, com um único resistor para a gente encontrar o R. Só repetindo, primeiro nós vamos determinar o U1, ó, tá aqui. Depois a gente determina a tensão elétrica total, né, do circuito. E depois a gente vai usar o conceito de resistor equivalente, ou podemos dizer também circuito equivalente, para achar o R. Então vamos lá. Primeiro, ó, vamos achar o U1. Ó. O U1 vai ser R1 vezes I, né? A gente lembra que o I é constante. Tem esses valores? Temos. Ó. Então o U1 vai ser 10, que é o R1, ó, que está aqui, vezes o valor da corrente, que é 2. Corrente elétrica, né? Então 2 vezes 10 dá 20. Então o U1 é igual a 200 volts, tá certo? Agora, quanto é o U, que é o total, né? O U vai ser a soma do U1 mais o U2. Então ficaria, ó, 20, que é o U1, mais o U2, que é 100. Então o valor da tensão da nossa fonte, né, que é a fonte que está alimentando esse circuito, vale quanto? 120 volts, certo?
Pronto, eu posso representar esse circuitozinho agora aqui diferente, ó. A fonte, né, que está alimentando, ela vale 120 volts. O resistor equivalente não é a soma, pessoal, ó. Então ele vai ser 10 mais R, ok? E a corrente que vai passar por esse circuito é também o mesmo valor que vai passar no outro, ó, 2 amperes. Por quê? Porque a corrente elétrica é constante, tá certo? Agora a gente aplica a lei de Ohm novamente para esse circuitozinho equivalente, ó. Como é que diz a lei de Ohm? Que o U, né, que é a tensão elétrica, vai ser o resistor equivalente vezes I, substituindo, ó. O U vale 120, aí o resistor equivalente, ó, 10 mais R, é bom a gente colocar entre parênteses, porque se não está assim em forma de número ainda, né, aparece uma letra, então por isso que é bom a gente fazer esse, botar entre parênteses. Isso tudo vai multiplicar 2, tá certo? Vamos fazer o seguinte, eu vou passar esse termo 2 para o outro lado, então ele vai dividindo, tá? Ó. Então vai ficar 120 dividido por 2 e aqui sobrou, ó, 10 mais R, tá, ok? 120 dividido por 2 dá 60 e aqui fica 10 mais R. Ó. Agora isolando o R, passamos o 10 para o outro lado, então ele vai subtraindo, então vai ficar 60 menos 10 igual a R, então R igual a 50 ohm. Pronto, vamos para mais. Agora vamos falar sobre fusível, né? Fusível é um elemento muito importante no circuito elétrico, ele funciona como um elemento de proteção, tá? Então, ele normalmente vai compor um circuito, né, em série, tá? Ele vai ficar ligado em série lá no circuito. Não é interessante eu ligar um fusível, né, ligar ele em paralelo, né, como esse circuito que às vezes ele nem vai funcionar. Eu tenho que ligar em série com o equipamento. Se eu quiser proteger realmente, eu tenho que ligar em série. Então ele é usado para proteger o circuito de altas correntes elétricas, porque ele é dimensionado pelo valor da corrente elétrica. Sei lá, se você sabe a corrente elétrica que vai passar pelo circuito, por isso que é importante aquele negócio do resistor equivalente para você calcular a corrente. Se você quer proteger, né, tá? Aí você sabe a corrente que vai passar no circuito, sei lá, fosse 5 amperes. Aí você vai lá na eletrônica e pede, me dê um fusível aí de... Você normalmente pede um pouquinho maior, me dê um fusível de 6 amperes, tá? Porque se você pedir um de 4 amperes, ele não vai proteger. Por quê? Porque é o seguinte, porque... não é que ele não vai proteger, porque o equipamento vai desligar, tá certo? Mas aí, quando não tem um fusível no valor recomendado, aí digamos que o circuito precisava entre uma corrente de 5 amperes para ele. Se no caso passar uma corrente de 7 amperes, o que, é que vai acontecer? O equipamento vai queimar, tá, ok? Então não é correto você botar um fusível com valor baixo e também não botar um fusível com valor muito alto. Você bota um pouquinho maior, né? Porque normalmente todo equipamento, pessoal, ele tem um fator de segurança. Ele normalmente aguenta um pouquinho mais, 20%. Então a corrente elétrica pode aumentar um pouquinho, tá? Então você pode fazer isso, bota um fusível, né, com a corrente elétrica um pouquinho maior. Não pode botar nem menor, porque ele não vai ter a função legal, né? O equipamento vai desligar, porque ele queima, né? Então ele é usado para evitar danos causados também por curto-circuito, que a gente viu que o curto-circuito, a corrente elétrica vai lá para cima, né, o valor dela. Então o fusível queima logo, tá? Pois ele vai limitar a passagem da corrente elétrica, que no caso ela é muito grande, né, nos curtos-circuitos. Ele normalmente, como é o formato, né, ele consiste de um filamentozinho, ó. O filamento é esse fiozinho aqui, ó. Ele é um fio, às vezes ele é tão fininho, né, que a gente nem vê. Ele geralmente é de um material de baixo ponto de fusão, né, ou seja, ele digamos, se funde, né, ele papoca aqui ligeiro, né, derrete aqui rapidamente. Então ele derrete quando é percorrido por uma corrente elétrica e assim, galera, o circuito fica aberto, então não passa corrente. E a representação dele no circuito é isso aqui, parece um tiozinho, né? O tio lá que a gente usa, né? O assento, né?
Tá aqui, ó, como é que é a representação do circuito. Quando eu for com o circuito, ele tem que ser em série, tá? Então eu quero proteger esses dois equipamentos, eu ligo o fusível em série com eles. Não tinha sentido para mim, quando ligar em paralelo, que é o que a gente vai ver em próximas aulas, ele não teria o funcionamento legal, né? Não protegeria o circuito. Agora uma coisa que agora o fusível ele queima, né? Então para o circuito voltar a funcionar, você vai e compra um fusívelzinho e troca, tá certo? E ele é baratinho, tá certo? Por isso que ele é interessante de se usar no circuito. É melhor, por exemplo, você perder um fusívelzinho que vale R$1, por exemplo, eu acho que é até mais barato, do que você perder uma televisão que vale R$2.000. Aí quando você liga lá e tiver um curto, o que acontece? O fusível, né? Ele queima. E a sua TV não. Aí o que é que você faz? Troca só o fusívelzinho, pronto, sua TV volta a ficar normal, tá certo? Então o negócio dele, a importância dele é essa, proteger os equipamentos. Agora tem um tipo de fusível, né, que ele não é bem... Ele funciona como fusível e também funciona como um interruptor. Ele tem essas duas funções. O interruptor é o que liga e desliga, tá certo? Então o disjuntor, ele é um tipo de chave, o funcionamento dele é magnético, então ele vai interromper a passagem da corrente elétrica quando ultrapassa determinado valor. Esse disjuntor, pessoal, é aquela chavezinha que fica lá no quadro de medição lá da energia da nossa casa, tá? Então se você desliga o disjuntor, a sua casa fica sem energia, né? Tá? Mas com certeza vocês já viram algumas vezes na sua casa aquele disjuntorzinho desligar sozinho. Desliga e você vai lá, liga novamente, tá certo? Ou seja, ele fez o papel do fusível, né? Ele disparou, né? Quando, sei lá, a corrente elétrica atingiu um valor muito alto. Normalmente ele é dimensionado pelo valor da corrente elétrica. Então eu tenho que saber qual é a corrente que o meu circuito vai precisar para ir comprar o disjuntor correto. Então é isso aqui, ó, esse bichinho que fica lá, essa chavezinha que liga e desliga, tá? Então ele funciona magneticamente, né, a parte interna dele lá, ok? Ele substitui os fusíveis nas residências e não necessitam ser substituídos, porque exatamente ele desarma e você liga novamente, o circuito volta a funcionar. Então, quando esse disjuntor, né, quando a corrente lá ele foi dimensionado para 10 amperes, passou 15, então o que acontece? Ele desliga, desarma. Então, você faz o que? Demora um pouquinho, daqui a pouco você vai lá, dá uma olhada e vai lá e aciona novamente. Às vezes pode acontecer que faltar energia só na tua casa e do vizinho não. Aí você acha que já vai faltando energia só aqui em casa. Pode ter sido isso. O disjuntor desligou, disparou, né? Aí o que você faz? Vai lá e aciona novamente que volta a funcionar. A diferença dele para o fusível, né? O fusível queima, você troca. O disjuntor ele desarma, né? Basicamente ele desarma e você liga ele novamente, tá? Ele não queima, tá certo? Ó, quando desligado, basta só acioná-lo novamente para que a corrente elétrica volte a percorrer o circuito elétrico e os equipamentos voltem a funcionar, tá? Então, pessoal, essa seria essa nossa primeira aula sobre associação de resistores. Então, um abraço, até a próxima.